preciosa graça de Jesus, perdi. Para compreender o que vamos tratar nesta noite, é necessário entender algumas coisas importantes, bem básicas. O que vamos tratar nesta noite é sobre a causa e os terríveis estimuladores dos desejos proibidos ou pecaminosos. Vamos começar por aqui. O homem não é pecador por obras, por atos, e sim por natureza. A natureza pecaminosa é uma coisa herdada no momento em que o bebê é concebido no ventre da mãe. Davi, nos Salmos, claramente diz isso. Quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe, ele não está falando somente de si mesmo, mas de todos os homens. No momento da concepção, o bebê, por causa da queda de Adão, herda uma natureza pecaminosa, uma natureza com inclinação para o errado, o mundo, uma natureza que é inimiga de Deus. Paulo disse, ela é inimizade contra Deus. A presença dessa natureza é o que faz do homem um pecador. Esse bebê irá nascer, irá crescer e chegará o dia em que ele cometerá o seu primeiro pecado. Seja a primeira mentira, a primeira coisa errada da sua vida. Só que não será a partir desse momento, desse primeiro ato pecaminoso, que ele passará a ser considerado um pecador. Não. Ele já é considerado desde o momento em que nasce. Ele nasce pecador. Os atos pecaminosos somente evidenciam o que ele é desde o nascimento, um pecador. Assim como quando uma maçã aparece na árvore, aquela maçã não é o que torna a árvore, o que faz aquela árvore uma macieira. Somente evidencia o que aquela árvore foi todo o tempo, uma macieira. Essa natureza pecaminosa é uma fonte maligna dentro do homem. Ela é a causa de todos os desejos proibidos que a Bíblia condena, Deus condena. Uma fonte, uma fossa negra dentro do homem, é essa natureza pecaminosa. Jesus chegou a dizer que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas aquilo que sai. Porque aquilo que sai da boca do homem sai do seu coração. Então ele começa a mostrar tudo aquilo de ruim que pode proceder do coração, dessa fonte, dessa natureza. E quando nós não conduzimos, vou tomar um exemplo aqui, os nossos filhos ao novo nascimento e só apresentamos a eles mandamentos bíblicos que são bons. Eu não estou dizendo que a Bíblia não é boa, que a palavra não é boa. Só estou dizendo que, além do conhecimento do certo e errado, nossos filhos, no exemplo que eu estou dando,
precisam ter uma experiência com Deus. Porque o novo nascimento, e a experiência do novo nascimento é que estou me referindo, é o que vai introduzir no interior deles uma natureza divina que irá combater essa natureza pecaminosa e suas inclinações. Se a pessoa não nasce de novo e apenas conhece o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, a Bíblia proíbe isto, não proíbe aquilo, pode isto, não pode aquilo, isso poderá até servir de uma espécie de programação subconsciente na criança. Por isso diz que, mesmo depois de velho, não se apartará do caminho. Ou se apartar, aquele rapaz, aquela moça, eles ainda têm um pouco de temor de Deus pelas coisas que estão ali dentro delas, pelos ensinamentos da escola dominical, dos pais, etc. Mas o novo nascimento é muito mais do que uma reprogramação subconsciente. É muito mais do que uma coisa mental, é uma mudança de natureza. É a introdução na vida da pessoa, em seu sistema interno, de uma natureza poderosa, a natureza divina, que é o que lhe permitirá viver acima do mundo, do pecado e das coisas erradas. Mas, se aquele rapaz, aquela moça, aquela criança, se eles não forem conduzidos ao novo nascimento, e somente houver um ensinamento da palavra, mandamentos, isto pode, isto não pode, eu digo que não será suficiente sem o novo nascimento para que essas crianças, esses rapazes, essas pessoas tenham vitória sobre tudo aquilo que a Bíblia condena. Não terão. Não terão. Haverá o quê? Um mandamento na mente e haverá uma natureza muito forte, pecaminosa, trabalhando ali incessantemente. E ela, mais cedo ou mais tarde, acabará vencendo aquele rapaz, aquela moça. Acabará vencendo. Então, é necessário realmente nascer de novo. Além dessa natureza pecaminosa, vamos dizer, esses desejos proibidos que procedem dela, dessa fonte corrompida, existem estimuladores. E aqui eu quero que você me dê muita atenção mesmo. Como não há uma natureza divina para combater, para guerrear contra a carne e seus desejos pecaminosos, as concupiscências da carne, vamos tomar o exemplo de um jovem, de uma moça, de um rapaz, é só como exemplo, mas isto pode ser ampliado, né, para todas as pessoas, mas só um exemplo para os nossos jovens, ou dos nossos jovens. Como não há uma natureza divina para combater as concupiscências da carne, para guerrear, como Paulo diz aqui, né? Porque a carne, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e esse espírito é com E maiúsculo, quer dizer que
A guerra é entre a carne e suas concupiscências e o Espírito Santo. O Espírito com E maiúsculo. Agora, se não houver esse Espírito com E maiúsculo dentro da pessoa, somente existe a natureza pecaminosa e a sua força, tal pessoa estará em desvantagem e com certeza será derrotada. O máximo que ela pode conseguir, nunca alcançará uma verdadeira santificação. O máximo que poderá alcançar é uma boa moralidade. Mas Paulo diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não havendo uma natureza divina para vencer e derrotar os impulsos da carne, a concupiscência da carne, esse jovem que foi batizado, congrega, vai na igreja, ele começa a reprimir os desejos pecaminosos. E desejos pecaminosos são uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde haverá uma explosão. Desejos reprimidos, eles são a pior coisa. Porque quando um desejo proibido ele é reprimido, esse desejo cresce, esse desejo aumenta, até o ponto de se tornar realmente insuportável. Você nota, por exemplo, eu posso dar uns exemplos aqui, sonhos pornográficos. O que são sonhos pornográficos? Um sonho pornográfico é um desejo reprimido durante o dia que se manifesta com toda a liberdade no subconsciente da pessoa à noite. Então, vamos dizer, aqueles desejos se manifestaram durante o dia, eram desejos proibidos, foram sufocados, foram reprimidos, de alguma forma a pessoa reprimiu aquilo porque é uma coisa errada, só que quando chega a noite e a pessoa se desconecta de sua consciência e dos seus sentidos do corpo e vai para a subconsciência para sonhar, ali onde ele não tem controle, ele faz no sonho tudo que ele não pôde fazer na consciência, em seu estado de vigília ou de alerta. Então você vê que no sonho acontece uma espécie de liberação daquela tensão criada pelo desejo reprimido. Quando desejos reprimidos são confundidos com santificação, o que acontece, e eu tenho visto isto muito, a pessoa é derrotada pelo que eu chamo de movimento pendular da vida. Você sabe o que é pendular? Pendular é relativo a pêndulo. Pêndulo é aquele objeto que está embaixo do relógio, né, do relógio de parede, que tem aquele movimento de vai e vem. Bom, existem leis que governam esse universo. Uma delas é essa. Talvez possa ter outros nomes, eu dei a ela esse nome porque é mais fácil de entender. O movimento pendular é o seguinte: quando o pêndulo vai para o extremo direito, ele só está pegando impulso para ser jogado para o outro extremo. Por isso, os extremos devem ser
evitados. Porque quando você está em um extremo, é só questão de tempo para você ser arremessado e impulsionado para o extremo oposto. Geralmente o liberalista se torna legalista e o legalista se torna liberalista. A nossa juventude, se não for guiada ao novo nascimento, à fé em Jesus, eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso, e somente trabalhar com seus desejos, reprimindo-os, sufocando-os, o que vai acontecer? Eles vão começar a ir para um extremo, o extremo do legalismo. Vão ser impulsionados para um extremo, um extremo, um extremo. O que acontece? Quando chega uma certa idade, não há uma natureza divina ali, não há uma experiência com Deus ali, há somente desejos que são reprimidos e aquilo vai se tornando um vulcão dentro da pessoa. E vai sendo reprimido e aquela pessoa vai ficando nervosa, tensa, estressada, nervosa porque não consegue vencer seus pecados. É lógico que ela sozinha, sem o Espírito Santo, sem o novo nascimento, sem a natureza divina, sem saber como as coisas espirituais funcionam, sem conhecer todos os recursos poderosos do Evangelho, é lógico que ela estará em desvantagem. E o que vai acontecer? Ela vai ser derrotada uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, e ela fará uma destas duas coisas. Sairá da igreja, perderá todo o desejo de ir na igreja, e quanto mais sincera ela for, pior ficará. Ela vai dizer assim: eu não vou viver esta vida de hipocrisia na igreja, vou sair da igreja. Ou ela fica na igreja e se torna um verdadeiro ator, um verdadeiro fariseu. Vira só uma fachada. Porque escondido, no oculto, no secreto, ele comete os seus pecados. Ele não consegue vencê-los, derrotá-los. Reprime e vai vencendo por um certo tempo e depois volta a cair novamente no mesmo buraco. Então, o que acontece? Quando a pessoa vive com desejos reprimidos, ele está sendo levado para o extremo do legalismo. Está sendo levado para um extremo. Está só pegando impulso para ser arremessado para o outro extremo, que é o liberalismo ou mundanismo. Por isso, um jovem que passou toda a sua vida reprimindo desejos, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso aqui é proibido, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui é pecado. Esse reprimir só fez uma coisa apenas: dar-lhe impulso para conduzi-lo, empurrá-lo para o outro extremo. Por isso, quando um crente cheio de desejos reprimidos se cansa de viver uma vida derrotada na igreja e vai para o mundo, pense na lama. Tudo que não podia fazer, ele faz numa noite. Tudo que não pôde fazer durante anos, parece que ele faz num dia. Desejos reprimidos são uma desgraça. Falta de novo nascimento é uma desgraça. Falta de Espírito Santo só pode causar isso. Entenda de uma vez por todas, legalismo não presta. Além dos desejos reprimidos, a fonte está ali, a fonte pecaminosa, para produzir todos esses desejos pelo errado. Esses desejos passam a ser reprimidos pela pessoa. Quando a pessoa reprime um desejo proibido, ele cresce, ele aumenta. Depois vem o púlpito e dobra a ponta do prego.
através do legalismo, através de pregações legalistas. Então a pessoa já está mal e fica pior. Por quê? É tão difícil de entender que a força, 1 Coríntios 15, 56, a força do pecado é a lei. Você nunca vai achar um versículo, e se você achar, manda para mim, meu telefone está aí na tela, onde a graça estimula o pecado. Manda para mim. Onde quem vive na graça vive em pecado. A força do pecado é a graça. Manda para mim. Manda para mim um versículo que diga isso. Só se você escrever uma Bíblia. Porque na Bíblia de Deus não existe isso. Agora, você vai encontrar sim que a força do pecado é a lei. Quando há uma pregação legalista, e nós já explicamos inúmeras vezes o que é isso, a situação da pessoa piora. Porque a pregação legalista enfraquece a pessoa e fortalece o pecado. O que você acha que quer dizer que a força do pecado é a lei? Leia Romanos 7, por favor. Pare de falar bobagens. Não fale do que você não entende. Não seja tolo. Leia Romanos 7 e você vai ver que a lei não é pecaminosa, a lei não é uma coisa má, só que, como ela estimula o pecado, a natureza pecaminosa, disse Paulo, lançou mão da lei para despertar todo tipo de desejos proibidos. Então aqui nós temos uma fonte da qual nascem todos esses desejos proibidos, uma fonte pecaminosa dentro. A falta de uma experiência com Deus, que é o que permitiria subjugar, vencer, daria poder para combater esses desejos, né? O espírito que combateria as concupiscências da carne. Não havendo essa natureza divina que vem pelo novo nascimento, então nós temos desejos reprimidos, a pessoa tem que se virar por conta, por si mesma, para não ser derrotada por esses desejos, começa a reprimir, e todo desejo reprimido é como acumula pressão dentro da pessoa. Mais cedo ou mais tarde vai estourar. E a pessoa aguenta, às vezes anos e anos, mas chega uma hora, isso acontece muito com nossos jovens, chega uma hora que explode. E enquanto ele está reprimindo desejos proibidos, ele está sendo levado para um extremo. A lei diz, a lei do movimento pendular, que quando o pêndulo vai para um extremo, ele será arremessado para o outro. Não tem como escapar. É uma lei universal. É uma lei da vida. É uma das leis que governam o nosso universo. Então, quando ele está no extremo do legalismo e dos desejos reprimidos, é só questão de tempo para que esse rapaz, essa moça, essa pessoa, esse homem, essa mulher, seja arremessado para o extremo do mundanismo. E ele vai se enlamear feio, muito. Ele vai para o outro extremo mesmo. E depois fica difícil o seu retorno. Ele passa a ter experiências pesadas com o pecado. Então, tudo isto você tem que entender. E então, não só o púlpito legalista, a pregação legalista, mas pais sem noção
pais legalistas, mães legalistas. A mãe fica desesperada porque o filho não quer ir mais na igreja, não quer saber das coisas de Deus, aí começa a opressão e coisas, e ameaçar. Essa é outra coisa que não vai ajudar. Não vai ajudar. Esse evangelho da ameaça, eu não creio nisso. Esse evangelho do juízo, esse evangelho se você sair da igreja, Deus vai te castigar, você não vai ir para frente, não vai prosperar, isto, aquilo outro. Esse é um evangelho falso. O irmão Branham diz, você quer saber se o pregador é falso? Se ele prega um evangelho de ameaça, de medo, você está ali diante de um pregador falso, de um evangelho falso. Porque nós não devemos servir a Deus por medo de castigo, de acidente, de isto, daquilo. Você deve voltar para a sua igreja, senão a tua mãe vai ter um ataque cardíaco. Você não tem que ir para a igreja por causa do coração da sua mãe, tem que ir para a igreja por causa de Cristo, por causa da cruz, por amor a Deus, por gratidão pelo que Ele fez por ti, e não por nenhum outro motivo. Leia a maior batalha jamais pelejada e veja se eu estou falando bobagem aqui. Quando o irmão Branham fala de não crer em certas chamadas de altar, que fazem apelo aos afetos. João, vá na frente, lembre-se que a sua velha mãe orava por você, mexendo com a parte afetiva, a sua mãe orava, seu pai desejava que você fosse crente, ela hoje está no túmulo, mas ela sempre desejou afetos, memória. Não presta. O irmão Branham diz, essa chamada de altar não vai ter valor nenhum. Você não tem que ir para o altar por causa de mãe, de pai, porque sua mãe orava, porque sua mãe queria, porque senão a sua mãe vai ter um ataque cardíaco, a sua mãe ficar triste. Não. Sobriamente, porque você entendeu tudo aquilo que o grande amor de Deus fez pela sua vida. Isso deve te levar ao altar. Mas quando o púlpito não entende isso, ele ajuda a fortalecer o pecado e a enfraquecer a pessoa que está ali sem saber o que fazer para vencer como crente. Então vamos finalizar aqui. Vamos finalizar. Não há necessidade, diante dessa fraqueza geral, de uma juventude, de uma geração extremamente fraca, não há necessidade de escancarar as portas para o mundo entrar. Nós não precisamos do mundo, não precisamos de música mundana, de entretenimentos mundanos, não precisamos de nada disso para conservar a juventude nos caminhos de Deus. Nós precisamos sim conduzi-las a Cristo, à cruz, ao sangue de Jesus, à obra consumada do Senhor Jesus, ao sinal, ao batismo com o Espírito Santo. Então, finalizando, eu quero dizer assim, mães, pais, conduzam seus filhos a Cristo e não apenas a certo e errado, não apenas a doutrinas, não apenas a letra da palavra. Conduzam seus filhos ao novo nascimento. Ensine a eles a questão da justiça imputada, da dívida que foi paga lá na cruz, a dívida deles que foi paga. Ensine a eles a questão do dom da justiça. Crie seus filhos sem culpa e condenação, porque a culpa e a condenação vai perpetuar as coisas erradas na vida daquela criança, daquele moço, daquela moça,
ensine a eles a sua posição em Cristo, de justos, de santos, de perfeitos, porque o entendimento da justiça da fé, a fé em Cristo e na sua obra consumada, porá em ação o Espírito Santo. A fé em Cristo faz isso para a santificação dessa pessoa, para a libertação de tudo aquilo do qual ela precisa ser liberta. Evite o legalismo na criação de seus filhos. Evite criá-los com culpa e condenação. Ensine-lhes a graça, que mesmo eles não merecendo, eles podem receber as bênçãos de Deus por causa de Jesus Cristo. Ensine tudo isso sem medo. E você vai ter um filho que irá na igreja com você, mãe, de mão dada, porque ama a Deus e não porque tem medo de inferno ou do castigo. Você criará um filho sem culpa, sem condenação. Esse rapaz, essa moça, serão homens e mulheres de sucesso uma manhã. Eles vão ser verdadeiros vencedores. Então, guarde tudo isto em seu coração. Há uma fonte pecaminosa que herdamos. Dela brota tudo o que não presta. É necessário receber, pelo novo nascimento, uma natureza que é muito mais forte que essa natureza pecaminosa e que nos permite viver em vitória. Evitemos o legalismo, o viver legalista, que produz desejos reprimidos que são uma bomba relógio. Se vivemos com desejos reprimidos, mais cedo ou mais tarde seremos lançados no outro lado, no oposto, que é a libertinagem e o mundanismo. Vamos olhar para Cristo, para a graça, entender a questão do dom da justiça e então viver uma vida que realmente irá agradar a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu espero, como sempre, que esta pequena mensagem tenha te ajudado, que Deus amplie esta mensagem em teu coração, pelo menos tenha te dado algo para pensar, alguns tópicos para você meditar e também aplicar em sua vida e na criação de seus filhos e na edificação da sua casa. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós estamos com esta transmissão ao vivo pelo canal Graça Suprema. Nós te convidamos a nos acompanhar todas as quintas-feiras, às 21 horas. Se você ainda não se inscreveu no canal Graça Suprema, faça-o para ter acesso aos vídeos, aos novos conteúdos que são postados todas as semanas. Sempre tem vídeo novo e são muito abençoados e edificantes. Se você também deseja colaborar com este ministério, entre em contato conosco. Se você quer contribuir com este ministério, com este trabalho, entre em contato conosco através do telefone que você vê aí na tela. E nós iremos te orientar de como você poderá fazê-lo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me
ver,